essa declaração de Josué, na maioria das vezes a gente vê como Josué quase dando um brado de fé para o povo, para algo que eles conquistariam. Esse é um brado muito interessante para a gente dar logo que a gente casa. A gente casa, constitui lar, e a gente diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a gente olha sempre para o futuro. E a gente, olhando esse texto, a gente pode imaginar que Josué está fazendo isso. Mas na verdade não é isso que está acontecendo. Para quem conhece a história do povo no Egito, o povo no Egito está no Egito porque o Senhor permitiu que assim acontecesse através da vida de José, que foi para o Egito, levou sua família, o povo acabou estando no Egito. Veio um faraó que não conhecia nem José, e nem o que o Senhor tinha feito, e começou a escravizar esse povo se torna escravo no Egito. Deus levanta um homem chamado Moisés, que tira esse povo do Egito, que caminha com esse povo 40 anos no deserto, entre indas e vindas, e tantas histórias que a gente tem nesse contexto. Quando Josué está prestes a entrar na terra prometida, o Senhor não permite que Moisés e nem todo o povo entram somente 2 pessoas que saíram do Egito, Josué e Calebe. E esse Josué é colocado pelo Senhor para ser o líder do povo nessa entrada na terra prometida. O povo entra na terra prometida através de Jericó, mas eles não só entram na terra prometida, como agora eles precisam conquistar essa terra prometida, o que leva muitos anos, muitas batalhas, de um povo conquistando a terra na qual já estavam. Quando eles terminam de conquistar toda essa terra, eles agora, cada um tem um lugar das tribos que o Senhor designou e diz: você morará aqui, você morará ali, você ficará nesse lugar, você ficará naquele outro. Josué começa a encaminhar o final também da sua carreira, se assim a gente pode chamar. E no final dessa carreira é quando Josué declara essa palavra e diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É interessante que aqui Josué é mais do que uma declaração. Ele está dizendo ao povo, está dando conselho ao povo. É um ancião que já fez o que tinha que fazer, já tomou as decisões que teriam que tomar, e agora ele está aconselhando uma nova geração. Isso é interessante a gente parar para perceber. Porque a gente, como novo, que eu já estou assim, passando, não só eu, né, pastor Marcos, tem mais gente comigo. A gente está passando aquela linha de se considerar muito novo. A gente já passou a linha dos 40. Já passamos ou passei sozinho? Passei sozinho. Ah, passamos? Nós já passamos a linha dos 40. A gente é acostumado, as pessoas olharem para nós e dizer: como tu é novinho. E às vezes eu chego nos lugares e ainda acho que eu sou novinho, né? E dizem, numa reunião de pastores que eu fui, e aí me apresentei e tudo: não, eu sou casado já, vou fazer 19 anos de casado, já tenho 2 filhas e tal. Mas realmente eu sou muito novinho. E um pastor me deu um choque de realidade e disse: não, César, tu já não é novinho. Tem gente bem mais novinho que tu. Então a gente já está passando daquele novinho para experiente, mas a gente ainda não chegou na capacidade de um ancião, né? Mas a gente já está caminhando para lá, já estamos bem perto, digamos assim, né? Estamos ali. Estamos no processo avançado, esse processo já, né? Já no processo, mas quando a gente é muito novo, se tem algo que é difícil de ouvir, é conselho. É muito difícil de ouvir conselho, porque o novo sabe tudo sobre tudo. A gente sabe tudo, e o mais ancião, por ser muito inteligente, por ter já anos e anos de experiência, nem faz muita força para nos aconselhar, porque ele também sabe que a gente não está muito disposto a ouvir conselho. Então ele dá um conselho meio assim: está aqui o conselho, meu filho. É como se desse um pedaço de ouro, mas dizendo assim: está aqui um pedacinho de ouro. Se tu quiser, tu pega. Se tu não quiser, eu guardo de novo. Eu estou acostumado a guardar. Os novos não costumam querer as maiores riquezas, que são os conselhos. E está aqui Josué, talvez fazendo a mesma coisa com esse povo, e dizendo: se vocês seguirem esse conselho, tudo vai bem para vocês. Mas se vocês não seguirem esse conselho, as coisas vão dar mal para vocês. É mais nesse contexto que Josué faz essa declaração.
um contexto dizendo: este é o caminho que vocês têm que seguir. Se vocês quiserem, sigam. Se vocês não quiserem, Deus abençoe vocês. É muito triste porque na frente a gente vê que infelizmente o povo não segue o conselho de Josué. Assim como não seguiu no deserto, para frente o povo também não segue. Acompanha comigo o que está escrito em Juízes, vai estar aqui atrás, não precisa abrir sua Bíblia, o pessoal já vai colocar em 1, 2, 3 e pá, que loucura, que equipe fantástica. Juízes capítulo 2, versículo 6, eu não sei em qual versão está, se está na NVI, então tá, então vou acompanhar aqui, você acompanha aí atrás, nós vamos até o versículo 14, olha só que triste realidade que o povo se encontrou. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué, os quais tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, em Timate-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram culto aos Balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao redor, aos quais já não conseguiam resistir. Que tristeza, um povo, no bom linguajar português, cabeça dura. Que tristeza, um povo que não ouve conselhos. É uma geração, que horrível ouvir isso. Uma geração nasceu que não conhecia ao Senhor. Onde é que se perdeu isso? O que se falava no meio das famílias para nascer uma geração que não conhece o Senhor? Hoje nós estamos enfrentando isso no nosso mundo, em nome de Jesus, não no meio da igreja. Mas o mundo está cada vez mais afastando o Senhor de tudo. Aqueles crentes raízes estão entrando em extinção. Hoje, graças a Deus, não nas nossas igrejas, mas em muitas igrejas do Brasil, o crente moderno já não é mais aquele crente raiz. Crente moderno não tem mais cara de crente. Crente moderno não faz mais coisa de crente, porque ele agora é um crente cabeça aberta. E a gente vai fazendo com que as próximas gerações não conheçam mais o Senhor. Eu não quero, eu só quero lhe colocar pontos de interrogação. Talvez você faça isso ou não faça, mas só para a gente pensar. Não que isso seja bíblico, ou melhor, é bíblico, mas não que você precisa fazer ou não. Mas às vezes a gente vai perdendo costumes tão simples, que é de orar antes do alimento. A gente já não faz mais. Deus não está tão preocupado com isso. A gente já não vai mais no culto todo domingo. Diz, não, Deus nem está aí. E aquela mentira, pelo menos para mim, que se Jesus viesse hoje, ele não entraria na igreja, ele iria para os pobres. Eu digo, não, é mentira. Jesus iria nas igrejas, porque quem instituiu a igreja foi Jesus. Se tem um lugar que Jesus estaria no domingo, era na igreja, porque quem instituiu a igreja é Jesus. Jesus decidiu estabelecer o reino dele aqui na terra somente através da igreja. Eu não sou a igreja. Nós somos igreja assim como nós estamos na igreja. Esse templo não é a igreja, mas nós reunidos nesse lugar tornamos disso a igreja. E o reino do Senhor é estabelecido através da sua igreja. Então, se Jesus viesse hoje à terra, ele estaria em alguma igreja. Eu acho que ele vinha para o Brasil para Cristo. Mas aí é só o que eu acho. Mas ele iria numa igreja.
Porque a igreja é Ele que instituiu. E a gente vai perdendo coisas simples da nossa vida cristã e tornando a nossa vida cada vez mais secular. E por causa disso, naquele tempo, não seguiram o conselho de Josué e nasceu uma geração que não conhecia o Senhor. Que coisa triste. É interessante que, para nós entendermos o que nós precisamos fazer, o que nós como seres humanos precisamos fazer, é que Josué está colocando diante do povo uma escolha. Ele está dizendo, e ele diz literalmente, escolham vocês o que vocês vão fazer. E se tem algo que é verdade, um slogan do Bourbon, eu nem sei mais se é do Bourbon, porque ninguém sabe, só eu me lembro desse slogan do Bourbon. É do Bourbon, né? Ainda é ou já foi e não é mais? Já foi e não é mais. Mas eu acho... Hã? Continua sendo, já sabe qual que é, né? Qual é o slogan? Não, não é esse. Não, não é esse. Não. Esse é o atual, economizar é comprar bem. Mas tem um outro slogan do Bourbon que eu acho que ele foi usado por Deus para dizer. Dizia, Bourbon, a vida é feita de escolhas. É ou não é? Já foi, né? Algum dia. Não foi? Foi, né? Foi. A vida é feita de escolhas. E é o que Josué está colocando para o povo, dizendo, vocês escolham. Eu, graças a Deus, depois de 21 anos de uma escolha maravilhosa, hoje estou com a Daphne. Na verdade, eu escolhi ela bem antes, ela demorou para me dar o coração dela. Lutei, irmãos, lutei. Me converti 4 vezes para poder namorar com ela. Eu amei ela desde o primeiro dia que eu a vi. Que lindo. Eu me lembro daquele dia. Olha que eu lembrei agora. Está fazendo hoje. Quantos anos? Faz hoje 24 anos do primeiro dia que eu vi a Daphne. Que lindo isso. Cheguei a ficar arrepiado. Olha. Foi numa sexta-feira de carnaval. Hoje é domingo, mas eu estou calculando que é a mesma data. Né? Foi numa sexta-feira de carnaval, não ia ter retiro da nossa igreja. E um colega meu da escola me convidou para ir no retiro deles. Que não era retiro, era um congressaço com umas 2.000 pessoas. Vamos dizer, evangelista, bota aí 2.000. Aumentando tudo, lá em Uvoti, na igreja luterana na época. E chega um pentecostal no meio da igreja luterana. Mal sabia eu, quando eu cheguei e olhei, aquela menina, quantos anos você tinha, amor? Vamos acabar com a tua idade aqui já. É só calcular, 24, 15 aninhos ela tinha. Já faz os cálculos aí. Ela vai para aquele time com a gente esse ano. Tá indo. É esse ano. E aí lá eu comecei a tomar uma escolha. E graças a Deus foi uma linda escolha. De ter escolhido a Daphne. Eu poderia ter escolhido outras, nem tantas. As possibilidades não eram tão grandes. Que a gente só pode escolher quem gosta da gente, né? Então era bem reduzida a possibilidade. Mas, dentre algumas possibilidades, foi uma escolha. Eu escolhi um dia ter 2 filhas. Eu escolhi um dia morar onde nós moramos. Nós escolhemos tantas coisas e na nossa vida nós precisamos escolher. E o mais interessante que o nosso futuro é definido pelo que nós fazemos. Hoje em dia a gente vive no mundo da internet, no mundo, voltamos quase lá na época ainda de Platão, no mundo das ideias, né? A gente vive no mundo das ideias, a gente pensa tanta coisa. A gente tem tanta ideia, tanto conceito, mas a gente faz tão pouco. A gente pensa, a gente planeja. Você não vai estar amanhã, daqui a alguns anos, no lugar onde você planejou. Você também não vai estar no lugar onde você fala que vai estar. Mas você vai estar no lugar na qual as suas decisões de hoje lhe levem para aquele lugar. É aquilo que nós fazemos hoje que vai definir onde nós vamos estar amanhã, não é o que você pensa.
Não é nem o que você fala, mas é o que você faz. E é isso que Josué estava falando para o povo. Escolham vocês. Não é o que eu falo, não é o que eu penso, mas é o que vocês vão fazer daqui para frente que vai definir o seu futuro. A Bíblia não fala, mas eu imagino Josué falando isso, se não sentado, meio que apoiado já, com a sua certa idade. Se você ler todo o capítulo 24, você vai ver que logo depois daquilo que Josué está falando, começa a descrever a morte de Josué. É uma das últimas falas de Josué. Josué talvez está falando bem apoiado, em outras palavras, dizendo assim: eu já fiz a minha parte. Eu já tomei as minhas decisões. Josué não faz como Estevão, como outros homens que antes da sua morte trazem um histórico total. Mas talvez ele poderia dizer: saímos do Egito cerca de 3 milhões de pessoas. Essa é mais ou menos a ideia que se tem aproximado, porque não se contava nem mulheres e nem crianças. E dessas cerca de 3 milhões de pessoas, entrou na terra só eu e Caleb. Eu sei o que boas escolhas fazem na vida de um homem. Eu vi a mão de Deus no deserto, e eu vi a mão de Deus na terra que o Senhor nos deu. Agora estou terminando a minha carreira. Escolham vocês a quem vocês vão servir. Em outras palavras, Josué já está dizendo: eu já fiz a minha escolha, eu já estou nos 49 do segundo tempo. Escolham a qual Deus vocês vão adorar. A nossa vida, ela é feita daquilo que nós escolhemos. E aqui eu quero caminhar com vocês sobre o que Josué diz para o povo. Josué, nessa escolha, diz: sirvam ao Senhor. Talvez esse sirvam ao Senhor é o slogan que deve definir a minha e a sua vida. E nesse sirvam ao Senhor, a gente pode olhar ele sobre duas perspectivas. E eu quero rapidamente falar sobre as duas perspectivas. De ser, o que significa servir ao Senhor. A primeira, e com certeza a mais importante das duas, é como diz um comentarista bíblico chamado Risby, se é assim que se pronuncia o nome dele. Diz assim: servir ao Senhor significa se livrar dos falsos deuses que alguns deles adoravam em segredo. Servir ao Senhor é tirar de nós todos os outros pequenos deuses que nós adoramos. Esse é o primeiro sentido e talvez o mais importante sentido da palavra servir ao Senhor. A grande pergunta é: a quem nós adoramos? A quem nós servimos? Quem é o Deus entronizado na nossa vida e na nossa casa e no nosso lar? Talvez essa pergunta pareça difícil de responder, mas ela é bem mais fácil do que parece. Ela é facilmente respondida quando nós entendemos que nós passamos a maior parte do nosso tempo, na maioria das vezes, com aquelas coisas que nós adoramos. Essa é uma palavra que às vezes a gente costuma usar no nosso vocabulário normalmente, e eu particularmente tento usar ela o menos possível, porque eu creio que essa palavra ela precisa ser usada para o Senhor. Mas às vezes a gente acaba usando: eu adoro isso. Porque a adoração é uma palavra usada justamente para adoração. A minha esposa, eu não costumo dizer isso para ela: eu te adoro, meu amor. Porque eu amo a Daphne, mas eu adoro ao Senhor. A Daphne, por mais que eu ame ela está em segundo lugar. Em primeiro lugar está o Senhor. Por mais que eu ame as minhas filhas, eles estão em segundo lugar. Então, por mais que por vezes a gente use essa palavra, talvez não no contexto que ela realmente significa, nós utilizamos. E por vezes no nosso dia a dia nós vamos perceber que nós adoramos tantas coisas. Nós adoramos o dinheiro porque trabalhamos e vivemos, acordamos pensando nele, dormimos pensando nele, vivemos o dia inteiro pensando nele e não temos tempo para o Senhor. Adoramos talvez a nossa família, adoramos talvez a nós mesmos, adoramos talvez o nosso carro, adoramos aquilo que o Senhor tem nos dado.
Mas aqui Josué está dizendo: sirvam ao Senhor. Servir ao Senhor tem também o contexto de adorem ao Senhor. Coloquem o Senhor no centro da vida de vocês. Que Ele seja o centro e o norteador de todas as decisões de vocês. Que Deus seja o centro da sua vida. Não façam nada antes de consultar o Senhor. Ele é aquele a quem tem que ser adorado. E por Ele nós fazemos, e por Ele nós não fazemos algumas coisas. Porque Ele é o centro da nossa vida. Esse é o contexto na qual Josué está falando. Josué está fazendo uma advertência ao povo. Josué está ajudando o povo a tomar uma decisão. A grande questão é a quem nós temos servido. Quem é o Senhor do nosso lar? Quem é o Senhor da minha vida? E é interessante que quando a gente ouve essa palavra de Josué, por vezes a gente acaba perdendo mais tempo do que deveria nas religiosidades que a gente acha que deveria fazer para botar essa palavra em prática. Por exemplo, uma das coisas que costuma tocar muita gente é quando Josué fala isso: eu e minha casa servimos ao Senhor, a gente pensa já em culto doméstico, que é algo fantástico, que é algo muito bom, que é algo maravilhoso. O problema que a gente não pode cair é achar que Josué está falando de coisas só religiosas. Josué não está colocando sobre o povo mais religiosidade. Josué está colocando sobre o povo a ideia de uma decisão. Uma decisão. Porque não adianta nós aumentarmos os cultos domésticos dentro de casa e abrirmos mãos para que outros deuses tomem conta da nossa casa. Hoje tem deuses bem modernos. Um Deus chamado Instagram, um Deus chamado Netflix, um Deus chamado YouTube, o Deus da televisão, obviamente, né? Tantos outros deuses que nós precisamos talvez prestar mais atenção nisso. E eu creio que é disso que Josué está falando. A quem estamos entronizando? Quem é o Deus que nós estamos servindo? O outro contexto de servir, que também é importante, tendo esse primeiro como raiz, é justamente o que nós conhecemos como palavra servir. Servir, se entregar, fazer. E quando Josué fala sirvam a Deus, ele está falando: olhem para mim, eu me gastei na obra do Senhor. E deixa eu lhe dar um segredo aqui. Deixa eu lhe dar um norte, talvez, para a sua vida, se você está enfrentando problemas. Tem um lugar muito seguro que você pode estar, e eu lhe animo a fazer isso. É servir ao Senhor. Através do quê? Através da igreja local. Porque a igreja é o meio pelo qual Jesus Cristo decidiu estabelecer o reino dele aqui na terra. Sirva ao Senhor na sua igreja. O Senhor lhe plantou nesse lugar. Sirva ao Senhor, procure alguma coisa para fazer. Se gaste para o Senhor aqui. Faça alguma coisa. Se você sabe mexer com elétrica, faça alguma coisa. Se você entende de português, faça alguma coisa. Se você faz limpeza doméstica, faça alguma coisa. Se você é engenheiro, faça alguma coisa. Se você é doutor ou enfermeiro, faça alguma coisa. Sirva ao Senhor. Eu sou fruto de uma família que serve ao Senhor. O meu pai, desde pequeno, se tem algo que o meu pai plantou no meu coração, foi essa palavra: sirvam ao Senhor. Meu pai, quando nós éramos muito pequenos, 3 filhos, não dá nem para dizer que a gente tinha pouco dinheiro, porque nem dinheiro tinha. E eu me lembro do pai, aquele era galo, era homem. Eu sou Nutella perto do pai. E ele, como presidente nacional na época, tinha um problema para resolver. Ele dizia: mãezinha, eu vou lá resolver o problema e já volto. Onde é que tu vai, meu amor? Ali em Rondônia. Pegava o carro,
sem gasolina e sem dinheiro. E saía. E chegava o quê? Chegava ali em Santa Catarina, parava o carro, começava a ligar, disse, acabou o dinheiro, acabou a gasolina. E começava a ligar, e a mãe, depois que eu contei isso, ela melhorou a história, dizendo, filho, na época teu pai ligava para a mãe pegava a joinha dela, que ainda tinha, ia no banco, vendia, pegava o dinheiro, depositava, e o pai continuava a viagem. Por vezes ele ligava para alguns presidentes de convenção, os presidentes depositavam o dinheiro e ele continuava a viagem. E deixava os 3 filhos pequenos, como muitos de nossos pastores. Aí muitos olhavam para o pai e diziam, teus filhos vão ficar traumatizados. Teus filhos não vão amar a igreja. Se tem algo que eu amo é a igreja do Senhor. E nós temos criado as nossas 2 filhas assim. O pastor Marcos me perguntou, vem tu ou vem toda a tua família? Eu digo, vem a família, elas amam estar junto com a gente. Se tem algo que nós temos tentado plantar no coração delas, é essa palavra, sirvam ao Senhor. Porque servir ao Senhor é a coisa mais segura que nós podemos fazer como família. Estar aqui nesse lugar, prestar os nossos corpos, servir ao Senhor em alguma área, é justamente disso que Josué também está falando. Ele está dizendo, se gastem para o Senhor, para uma geração nascer depois, como diz lá em Juízes, que não conhecia o Senhor. É uma geração que não conhecia o Senhor de verdade, não servia o Senhor, não entronizava o Senhor, não gastava tempo para o Senhor. Que lugar fantástico para estarmos com a nossa família. Está quente, vem para a igreja, tem ar-condicionado. Sábado você quer, tem trabalho com jovens no sábado? Tem que largar os seus jovens aqui. Ah, pastor, mas ele não quer ir. Mas quem disse que ele tem opção? Ele vai para a igreja sim. Ainda leva ele lá do lado do pastor. Pastor, ele é bom em computação, ele vai ajudar a igreja. Não, pai, eu não quero ajudar, mas não estou perguntando. Tu vai ajudar a igreja sim. Nós como família vamos servir ao Senhor. É uma decisão. A vida é feita de escolhas. Claro que a primeira é mais importante, entronizar o Senhor, porque não é o serviço na igreja que vai nos abençoar. Nós servimos ao Senhor por entender que Ele é o nosso Deus, Ele é tudo que nós precisamos, e nós servimos ao Senhor também como família. Eu quero caminhar para o fim e voltar para o que Josué justamente está falando, e com você talvez tentar fechar essa ideia de Josué. Josué está dizendo para esse povo, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Eu já tomei as minhas escolhas. Eu já servi ao Senhor, já entronizei Ele. Eu já fui para uma terra com outros espias que deram uma ideia distorcida a respeito do que vimos, e eu continuei servindo ao Senhor. Eu me gastei para o Senhor. Eu fui um escudeiro fiel de Moisés no deserto. Olha quantas histórias talvez Josué podia contar. Quando todos iam para um lado, eu ficava servindo ao Senhor. Quando alguns levantavam uma bandeira de rebelião para Moisés, eu continuava servindo ao Senhor. Quando alguns diziam que não ia mais dar, eu estava lá. Talvez Josué tinha muitas histórias. Eu coloquei o Senhor como base. E eu dou para vocês hoje 2 caminhos. Escolham a quem servir. Se aos deuses dos seus antepassados ou ao Senhor. Porque eu já escolhi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando ele fala isso, ele está olhando para trás, para o presente e para o futuro. Nós serviremos ao Senhor. O mais importante na minha e na sua vida não é como nós estamos hoje, mas é como nós vamos estar amanhã. Isso é o mais importante. O mais importante é se a gente vai conseguir chegar até o fim ou não. O mais importante é o que vai acontecer o dia que o nosso fim chegar. O mais importante é como vão estar os nossos filhos, como vão estar os nossos netos, como vai estar a nossa geração, que tipo de semente que nós temos plantado no coração deles. Eu quero, em nome de Jesus, lhe animar, a você como igreja, no Brasil, cada vez mais difícil de fazer isso. Não negocie valores. Não negocie valores.
Hoje está difícil de ser crente aqui no Brasil, gente. Está muito difícil. Hoje ser crente no Brasil, a gente está tendo que parece que quase que lutar, levantar uma bandeira. Porque ser crente no Brasil está ficando fácil, muito fácil. Extremamente fácil. Diabolicamente fácil. Não negocie valores bíblicos. Os valores bíblicos permanecem os mesmos. A igreja que o Senhor instituiu continua a mesma. A Bíblia permanece a mesma. O que o Senhor colocou lá atrás continua sendo o mesmo. Não negocie valores dentro da sua casa. Não negocie valores nas suas redes sociais. Perca amigos, perca trabalho, perca emprego, perca relacionamentos, mas não negocie valores. Porque o importante é a gente ir para o céu. Se a gente fosse reduzir toda a nossa vida cristã, reduzindo, vai tirando, o que sobraria lá no fim é o quê? Eu preciso ir para o céu. É isso. Tem mais nada importante. A segunda coisa é levar mais gente comigo. O resto tudo é penduricalho. Se tem uma coisa que você não pode perder, é a salvação. Não negocie valores. Talvez essa é uma noite especial para você. Eu não conheço a maioria das pessoas que estão aqui. Talvez eu não conheço ninguém intimamente. Mas talvez você, como pessoa, como família, tenha negociado alguns valores. Se você olhar para a sua vida há uns anos atrás, você era muito mais criterioso. E hoje você tem aberto algumas portas que parecem inofensivas. E algo dentro de vocês, você sabe, isso não é bom. E hoje o Senhor está dizendo, volta. Feche essas portas de novo. Não negocie valores. Não deixe com que alguns maus costumes te corrompam. Não negocie valores. Fecha algumas portas e levanta uma bandeira na sua casa e dizemos, aqui nesse lugar, nós serviremos ao Senhor. Em Mateus capítulo 24, 12, diz, por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. 2 Timóteo 4, 7, um versículo tão conhecido do apóstolo Paulo, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Que Deus possa ser o Deus, o centro da sua vida. Que Deus possa ser aquele na qual você e a sua casa servem como Deus entronizado, mas também servem. Eu posso falar isso porque eu não conheço vocês e não conheço a igreja local como um todo. Talvez alguns que estão sentados aí serviam antes a igreja local e pararam. O Senhor está dizendo para você, volta a me servir. Não, mas pastor, isso não significa uma perca de fé. Eu sei disso, não é isso que eu estou falando. Eu só estou dizendo, volta como era antes, servindo ao Senhor. Volta fazendo aquilo que você fazia. Levanta pilares antigos que você tinha antes. Alguns se lembram, até com certa nostalgia. Pastor, eu me lembro de um tempo atrás que eu acordava todo dia às 5 da manhã para orar. Deixa eu lhe dizer, volta a fazer isso. Pastor, eu me lembro lá atrás que eu fazia um jejum por semana. Volta a fazer isso. Pastor, eu me lembro lá atrás que a nossa família se reunia para fazer tal coisa. Volta a fazer isso. Pastor, eu me lembro antigamente que nós vinha aqui para a igreja e fazia isso e aquilo. Volta a fazer isso. Não abra concessões, não comece a diminuir o seu ritmo, não baixe a marcha,
Levante bandeiras na sua casa dizendo: nós serviremos ao Senhor no ano de 2024 como nunca antes nós servimos. Que o ano de 2024 seja marcado por um serviço ao Senhor, não só de serviço prático também, mas também de entronização. Feche portas na sua casa, diz: foi até aqui, mas a partir de agora não vai mais, porque o Senhor é entronizado nessa casa, esse Deus está sendo destruído. O Senhor quer lhe dar um ano de renovo, o Senhor quer lhe dar um ano de bênção, o Senhor quer lhe dar um ano especial. Talvez muitos entraram nesse ano de 2024 desanimados como nunca antes, cansados como nunca antes, desesperados como nunca antes. E o Senhor lhe diz: me sirva também como nunca antes. Porque talvez o Senhor vai mudar a sua história. Talvez o Senhor vai transformar esse cansaço em alegria, esse desespero em graça. O Senhor quer restaurar a tua vida. O Senhor quer renovar a tua vida. O Senhor quer encher os seus pulmões com um ar novo dos céus. O Senhor quer dar um renovo para a sua vida. Mas você precisa, assim como Josué, levantar uma bandeira e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso não é ideia, isso não é teologia, isso não é um pensamento e nem palavra positiva, é uma decisão. Uma decisão que é acompanhado por atitudes, por passos. Que o Senhor possa nesse ano animar o seu coração a tomar decisões. Volta para trás, olha para o passado. Restabelece alguns altares que você deixou meio abandonado. Restaura a arca do Senhor que está lá na casa de Abinadab, escondida. Traz de novo. O Senhor está querendo renovar esse ano de 2024 na sua vida. O Senhor quer fazer tudo novo, mas você precisa tomar uma decisão e botar uma bandeira, seguindo o conselho de Josué para você. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.